De repente, nada faz mais sentido. As conversas parecem vazias. Você sente que está mudando, mas não consegue explicar. Isso não é confusão, é um despertar espiritual. Aqui estão 7 sinais claros de que sua alma está despertando e sua vida nunca mais será a mesma. Você já sentiu que tudo aquilo que antes parecia empolgante, festas, compras, elogios nas redes sociais, de repente perdeu o brilho? Esse é um dos primeiros sinais sutis, mas poderosos, de um despertar espiritual. No início, pode parecer que algo está errado com você. Você tenta se reconectar com velhos prazeres, mas nada parece satisfazer. As conversas superficiais se tornam cansativas. As metas antigas já não te motivam como antes. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que sua consciência está se expandindo. Você está começando a enxergar que o mundo material, por mais sedutor que seja, não é o fim da jornada. É apenas o palco. Esse tipo de desconexão é desconfortável. Pode gerar confusão, isolamento e até tristeza. Mas é também um convite a buscar algo mais profundo, mais verdadeiro. Você começa a se perguntar, qual é o sentido de tudo isso? E essa pergunta, por si só, já é um portal. Muitos mestres espirituais chamam essa fase de a crise do chamado. Um momento em que sua alma sussurra, tem algo maior esperando por você. Portanto, se o mundo ao seu redor parece cada vez mais sem cor, talvez seja porque seu interior está começando a brilhar com uma nova luz. Durante o despertar espiritual, suas emoções deixam de ser apenas reações. Elas se tornam mensagens. Você começa a sentir tudo de forma mais intensa. A beleza de uma música, a tristeza de uma notícia, a alegria simples de um pôr do sol. É como se o volume das emoções tivesse aumentado. Pequenas situações que antes passavam despercebidas, agora te tocam profundamente. Você pode chorar sem saber por quê, sentir empatia por pessoas que nem conhece, ou até captar a energia de ambientes e se sentir desconfortável, sem motivo aparente. Mas isso não é fragilidade, é expansão. Sua alma está saindo da dormência, e ao abrir o coração, você está se alinhando com a frequência do amor, da compaixão, da unidade. Essa sensibilidade pode ser desafiadora no início. Você pode se sentir sobrecarregado, mas com o tempo, ela se torna uma bússola. Ela mostra o que está em harmonia com você e o que não está mais. Algumas pessoas nesse estágio buscam refúgio na natureza, no silêncio ou em práticas como meditação. Isso não é fuga, é reconexão. É o corpo pedindo mais espaço interno para processar tudo o que está despertando. Sentir mais não é um problema, é um dom, um sinal claro de que sua consciência está florescendo. Em determinado ponto do despertar, algo muda dentro de você. Aquilo que antes parecia certo, comum ou absoluto, começa a não fazer mais sentido. Você passa a questionar tudo. As crenças que te ensinaram, os padrões sociais que seguiu sem pensar, os caminhos que trilhou por obrigação e, de repente, perguntas surgem com força. Quem sou eu além dos rótulos? O que realmente importa? Para onde estou indo? Esse não é um colapso, é o início da clareza. A mente, acostumada a viver no automático, entra num processo de desconstrução. Velhas certezas desmoronam para que novas verdades possam emergir. Verdades suas, não impostas. Esse é um estágio desconfortável para muitos. Você pode se sentir perdido, deslocado, até desconectado das pessoas ao redor. Mas isso é necessário. O despertar espiritual exige espaço interno. E esse espaço surge quando você começa a romper com o que não te representa mais. É aqui que o ser interior começa a se fortalecer. E aos poucos, você percebe que não precisa de todas as respostas. Precisa apenas continuar perguntando com sinceridade, com coragem, com o coração aberto. O questionamento é o portal. E quem entra por ele nunca mais volta a ver o mundo da mesma forma. Com o despertar espiritual, a sua sensibilidade se expande. E isso não é um acaso.
É um ajuste natural. Você começa a sentir as emoções com mais profundidade, tanto as suas quanto as das pessoas ao redor. Ambientes antes neutros agora parecem pesados ou leves. Você percebe quando algo está fora de alinhamento, mesmo que ninguém diga uma palavra. Barulhos, palavras agressivas, discussões, tudo isso passa a afetar mais do que antes. Mas por outro lado, pequenas coisas, como o som do vento, a presença de um animal, um gesto gentil, tocam profundamente seu coração. Essa sensibilidade também é energética. Você sente quando a sua vibração está baixa, quando precisa se recolher, silenciar ou se purificar. E talvez perceba que não tolera mais certas companhias ou hábitos que antes pareciam inofensivos. É como se o seu sistema interno estivesse se afinando para uma frequência mais sutil. Você não está ficando frágil, está ficando mais consciente. Aprender a lidar com essa sensibilidade é parte do processo. Ela é seu novo guia, um radar interno apontando o que te aproxima ou te afasta do seu verdadeiro centro. Durante o despertar espiritual, você começa a olhar para a vida com outros olhos. De repente, as respostas que te satisfaziam antes já não fazem mais sentido. E isso pode ser desconfortável, mas é necessário. Você começa a questionar o sistema em que vive, os padrões que seguiu por anos, as verdades que aceitaram como absolutas. E o mais impactante, passa a questionar quem você é de verdade, além dos papéis sociais, além do nome, da profissão, da história pessoal. Esse sintoma do despertar é como uma limpeza interna, uma desconstrução. Você começa a se libertar das ideias herdadas, da família, da cultura, da religião, e busca compreender a verdade por experiência direta. É aqui que muitos entram em crise, porque quando velhas crenças caem, o terreno pode parecer instável, mas é nesse vazio que você pode construir algo real, baseado na sua vivência, na sua conexão com o espiritual, e não apenas em conceitos. Esse é o chamado da alma para viver com mais autenticidade. À medida que o despertar espiritual avança, algo curioso começa a acontecer. Sua intuição se torna mais nítida. Você começa a sentir com mais clareza o que deve ou não fazer, mesmo quando a razão não entende. É como se uma voz interna começasse a guiar seus passos. E quanto mais você escuta, mais ela se fortalece. Além disso, você começa a notar sincronicidades, aqueles acontecimentos coincidentes demais para serem apenas acaso. Como pensar em uma pessoa e ela te mandar uma mensagem segundos depois. Ou encontrar justamente o livro ou vídeo que fala exatamente sobre o que você precisava entender naquele momento. Essas sincronicidades são como acenos do universo, confirmando que você está no caminho certo. Elas mostram que tudo está conectado e que quando você se alinha com sua essência, a realidade externa responde. Essa sensibilidade crescente é um sinal claro de que sua consciência está se expandindo e de que o despertar espiritual está em pleno movimento. Durante o despertar espiritual, é comum surgir um certo distanciamento em relação às buscas materiais. Coisas que antes pareciam extremamente importantes, status, aparência, conquistas sociais, começam a perder o brilho. Isso não significa rejeitar totalmente o mundo ou viver em negação das responsabilidades. Significa, sim, perceber que esses elementos são temporários e que não definem quem você é de verdade. Você começa a sentir que existe algo além do ter e do fazer. O foco vai se deslocando para o ser. Isso pode até causar um desconforto inicial, uma espécie de vazio. Mas, na verdade, esse vazio é o espaço que está sendo aberto para algo muito maior, um propósito mais autêntico, mais alinhado com sua essência. Essa desconexão não é perda, é libertação. É um sintoma claro de que você está mudando, que seu olhar está deixando de buscar fora e voltando-se para dentro. Você começa a perceber que sua intuição está mais afiada. Antes, pequenas sensações eram ignoradas. Agora, elas se tornam quase como bússolas internas. Você sente quando algo está certo, mesmo que não tenha explicação lógica. E quando confia nisso, tudo começa a fluir com mais naturalidade. Além disso,
Surgem sincronicidades, coincidências que parecem mensagens. Pessoas aparecem no momento certo, um livro que cai da estante, uma música que fala exatamente o que você precisava ouvir. Tudo isso são sinais de que há algo maior acontecendo nos bastidores da realidade. Essa sintonia com o invisível é um sinal clássico de que sua consciência está se expandindo. Você está começando a operar em outro nível, onde o racional não é descartado, mas passa a caminhar junto com a sensibilidade e a sabedoria interior. Um dos sintomas mais profundos do despertar espiritual é a diminuição da necessidade de controlar tudo. Antes, você talvez se preocupasse em planejar cada detalhe, antecipar cada passo, evitar qualquer risco, mas algo muda. Você começa a entender que nem tudo precisa ser forçado, que o controle excessivo vem do medo e que o medo é um reflexo da desconexão com o presente. Com o tempo, essa ansiedade vai cedendo espaço para uma confiança silenciosa, um saber interior de que, mesmo sem entender tudo, você está sendo guiado. Isso não significa passividade. Significa agir com mais leveza, mais entrega. Você começa a cooperar com a vida, ao invés de lutar contra ela. Os desafios ainda surgem, mas agora você os encara com outra perspectiva, como parte de um processo maior de crescimento. Ao final desse processo de despertar, algo muito especial acontece. Você começa a sentir um desejo genuíno de ajudar, de compartilhar o que aprendeu, de tocar outras vidas com a sua transformação. Não se trata mais de querer salvar o mundo por vaidade espiritual. É um impulso natural, silencioso, que nasce da compaixão. Você reconhece nos outros a mesma dor que um dia sentiu e quer com humildade ser um ponto de luz no caminho de alguém. Isso pode se manifestar de muitas formas, ouvindo com mais empatia, sendo mais gentil, criando algo inspirador ou até mesmo apenas sendo presença, uma presença que acolhe, que acalma, que desperta. Esse chamado é o sinal mais claro de que você não está mais apenas desperto, está desperto para o outro, para o todo. Se você chegou até aqui, talvez já esteja no meio do seu próprio despertar. E isso é algo poderoso. A jornada espiritual não é linear, nem sempre é clara, mas cada passo importa, cada silêncio, cada dúvida, cada escolha de olhar para dentro. Você não está sozinho. Muitas pessoas ao redor do mundo estão vivendo o mesmo chamado interior. Por isso, compartilhe aqui nos comentários. Qual desses sintomas mais ressoou com você? Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se este vídeo tocou você de alguma forma, considere curtir, compartilhar com alguém especial e se inscreva para continuar explorando esse universo invisível que conecta todos nós. Lembre-se, despertar é lembrar-se de quem você sempre foi. E essa é uma jornada que vale cada segundo.